Incerteza. Essa é uma palavra que tem acompanhado todos nós. Nós não temos certeza absolutamente de nada. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que todos nós estamos convivendo com a expansão do Covid-19. Nós não temos certeza de quando os cientistas descobrirão a vacina. Nós não temos certeza se voltaremos aos padrões normais do dia a dia. Nós não temos certeza de como vamos continuar as nossas atividades profissionais. Nós não temos certeza se o comércio vai abrir daqui uma semana, duas, ou se nós vamos vencer o semestre com esse distanciamento social. A verdade é que nós estamos vivendo as mais profundas incertezas. Todos nós estamos tendo que conviver e temos que aprender a driblar todas essas incertezas. Quando nós lemos a história do livro de Ruth, nós percebemos que muitas incertezas também fizeram parte da história. Mas ao mesmo tempo que constatamos as incertezas na história do livro de Ruth, nós percebemos alguns elementos muito importantes, muito significativos, algumas atitudes muito relevantes que nos faz pensar como nós podemos superar as incertezas. Como que nós podemos romper em meio a essas dificuldades que surgem quando muitas vezes já não temos mais certeza de nada. Então, quando nós lemos a história de Ruth, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, nós vamos encontrar nessa história uma situação difícil. Veja bem, uma situação extremamente difícil. Obviamente, os elementos da situação podem ser diferentes daqueles elementos da nossa realidade, mas a verdade é que a situação era tão difícil lá, como a situação é também difícil aqui. Quando nós lemos o capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós encontramos fome, desterro, morte, viuvez. A gente percebe que a realidade registrada aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 5, era uma realidade dramática. Era uma realidade muito difícil, como a realidade difícil que nós também estamos vivendo nos dias de hoje. Não havia comida, não havia futuro, os homens morreram e 3 mulheres pobres e viúvas, diante de uma situação difícil, tomadas por uma série de incertezas, precisavam aprender o que fazer nesse momento extremamente dificultoso. Quando nós vamos para os versos de 6 a 7 do capítulo 1, percebe-se que diante da realidade difícil, torna-se necessário uma atitude proeminente. Então eu quero chamar a sua atenção para que você entenda bem essa dinâmica. Essa dinâmica da história do livro de Ruth é uma dinâmica que é possível sim fazer um paralelo com a nossa realidade nos dias atuais. Quando nós vivemos uma situação difícil, nós temos que tomar uma atitude proativa, uma atitude assertiva. Nós temos que constatar a realidade como de fato ela chega, mas nós não podemos ficar parados, acuados, desesperados. Foi exatamente isso que essas mulheres, nessa situação difícil,
marcadas pelas incertezas, começaram a fazer uma atitude. A atitude de voltar para a terra. A atitude de voltar para aquele lugar em que Deus estava verdadeiramente fazendo uma obra. A palavra voltar no texto de Ruth é uma palavra muito significativa. Você vai encontrar a palavra voltar inúmeras vezes. Mas é muito importante que você compreenda que voltar aqui está muito relacionado a uma conversão, a uma mudança de visão, a uma nova postura, um novo comportamento. Então, fica para nós aqui uma lição muito importante quando constatamos a realidade difícil. A realidade difícil, seja ela qual for, nos leva a tomar uma atitude necessária. Nós precisamos também, nesse momento, de forma muito oportuna e de forma muito significativa, nós precisamos voltar a rever os nossos valores, a rever a nossa espiritualidade, a nossa visão no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Nós temos que voltar e rever a forma, a maneira de como nós estamos vivendo, quem sabe muitas vezes atropelados pela falta de tempo, cheios de justificativas, tentando apaziguar a nossa falta de compromisso, de comprometimento. Então é muito importante saber lidar com a realidade sem desesperar. Porque a realidade, seja ela qual for, ela sempre vai nos colocar em movimento. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Ruth. Elas vão agora voltar para a terra. Elas vão agora tomar uma atitude de suma importância. Com o desenrolar da história, nós percebemos que nesse movimento ou nessa atitude algo vai acontecer. Elas vão chegar num momento em que uma decisão fundamental irá marcar e considerar toda a trajetória de vida para frente. Preste bastante atenção nisso. Eu quero que você entenda isso de uma forma muito clara, de uma forma muito nítida no seu coração. Existem momentos em que nós necessariamente precisaremos tomar uma decisão fundamental. Continuar a nossa peregrinação com os olhos fitos e focados na possibilidade da fé, da esperança, do renovo, da revitalização, ou nós vamos recuar, nós vamos voltar, nós vamos retroceder, nós vamos esmorecer. Foi exatamente isso que aconteceu quando Noemi sai com as suas duas noras, Ruth e Orfa. Chega um momento na caminhada, chega um momento na trajetória em que a decisão irá pontuar a nossa continuidade. Uma das noras resolve voltar, resolve retroceder. Ela não quer continuar a caminhada junto com Noemi. Mas o texto diz, a história diz que Ruth, por sua vez, de forma muito determinada, de forma muito convicta, toma a decisão de continuar. De continuar buscando, sim, a possibilidade de um mundo novo, de um recomeço, de uma esperança, de uma vida de fé. Vejam, irmãos, que a narrativa de Ruth, a história de Ruth, é uma história muito apropriada para o momento em que todos nós estamos vivendo. Quando muitas vezes a realidade de forma dramática chega, essa realidade nos leva a tomar algumas atitudes importantes, essa atitude nos coloca em movimento, tentando reencontrar e ressignificar a nossa forma de ser no mundo, a nossa forma de relacionar com Deus, de relacionar com a igreja, de relacionar uns com os outros.
Mas a verdade é que nessa nova disposição surge aquele momento fundamental, que é o momento da decisão. E eu queria desafiar você para que nesse momento da decisão você pudesse decidir por aquilo que é mais importante, por aquilo que é mais relevante. A decisão mais sábia, a decisão mais significativa e mais importante que você pode tomar nesse percurso agora é colocar os seus olhos fitos exclusivamente em Deus. Colocar a sua esperança, colocar a sua fé, colocar a sua confiança em Deus. Ele está no controle. Ele é soberano. Ele muitas vezes permite situações dificultosas, como a situação que todos nós estamos vivendo agora, mas por trás dessas lições dificultosas existe um aprendizado enorme. Existe um ensinamento notável, mas muitas vezes alguns, nesse percurso, se veem pressionados mais pelas dificuldades e por causa das dificuldades desistem. Por causa dos embaraços, abrem mão de um grande projeto. Então, nesse momento de decisão, eu quero desafiar você a continuar perseverando, a continuar crendo, a continuar colocando os seus sonhos, os seus pedidos, todos eles, para a nossa viva esperança, Jesus. Coloque a sua família, coloque os seus filhos, coloque o seu casamento, coloque a sua igreja, coloque o governo, coloque o seu país, coloque o mundo, coloque a sua vida na esperança maior chamada Jesus, e que as suas decisões não sejam como foi a decisão de Orfa de retroceder, de voltar atrás. A história vai trazendo para nós tantos ensinamentos e tantas lições que chega talvez ao momento mais importante agora. Eu quero convidar você para que você possa compreender, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração agora para que você entenda o ponto mais importante dessa história, o ponto mais significativo dessa história. Por trás de todo esse processo de incerteza, por trás de toda a dramaticidade, por trás de todas as dificuldades, por trás das iniciativas que nós vamos inventando e reinventando, por trás das decisões que precisamos tomar todos os dias para a vida continuar, eu quero chamar a sua atenção para que você guarde essa última lição no seu coração. A lição de uma resolução sublime. Eu vou repetir. Uma resolução sublime. E nós vamos encontrar essa resolução sublime nos versos que seguem, versos de número 16 e versos de número 17 do capítulo 1 do livro de Ruth, e que eu faço questão de ler para que você perceba qual foi a postura dessa mulher diante da situação dificultosa. Diz assim o texto: disse, porém, Ruth, capítulo 1, verso 16, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Percebam, que resolução sublime, determinação, perseverança, confiança, convicção. A situação é uma situação de incertezas, mas nada, absolutamente nada, rouba do coração de Ruth essa determinação. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então, meus amados, que lições preciosas nós podemos tirar de uma situação
de uma história marcada pelas mais profundas incertezas. Eu repito, fome, desterro, falta de prosperidade, viuvez, morte. Mas nada disso abalou a convicção e a fé daqueles que verdadeiramente encontram em Deus o auxílio, a proteção, a segurança e a convicção que eu e você precisamos ter para continuar. Então guarde isso no mais profundo do seu coração, seja qual for a realidade, seja qual for a situação, seja qual for o momento. Sim, o momento é difícil. Não é um momento fácil. Não é um momento simples. Não é um momento em que amanhã, quando acordarmos, teremos a solução de tudo e de todas as coisas. Não. Nós sabemos que isso vai levar tempo. E muitas das decisões que precisam ser tomadas para um novo direcionamento ou para voltarmos à normalidade passará pelo caminho das incertezas. Mas eu quero dizer para você que todo caminho de incerteza pode ser substituído pelo caminho da maior certeza para a sua vida. Eu quero concluir o livro de Ruth, a história de Ruth, deixando para você de que o caminho das incertezas pode e deve ser substituído pelo caminho da certeza. E esse caminho da certeza aparece muito claramente aqui no capítulo 2, no versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu lendo a história de Ruth, eu percebo claramente, fazendo um paralelo com a nossa história atual, de que por trás da história humana sempre haverá uma situação difícil. Por trás da história humana sempre surgirá a necessidade de uma atitude. Por trás da nossa história sempre teremos que tomar decisões. A decisão é o ponto fundamental para continuar avante, buscando em Deus, ou para retroceder e mergulhar num mundo de desespero, num mundo de caos e de falta de esperança. E por fim, por trás desse processo da construção da vida humana, chega o momento mais importante, que é o momento da resolução sublime. A sua resolução, a minha resolução, a nossa resolução, seja para qual situação for, tem que ser a mesma resolução que Ruth tomou. Eu vou buscar em Deus. Eu vou buscar no Senhor as respostas. Eu vou buscar no Senhor a direção. Eu vou encontrar acolhimento, proteção e amparo debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E eu concluo desafiando você a continuar administrando esse mundo de incertezas, a continuar administrando esses dias de incertezas. Será que vamos voltar à normalidade? Não sei. Será que nós teremos uma vacina daqui a um mês? Não sei. Será que o modus operandi da vida será como foi no passado? Não sei. Será que você vai ter o seu trabalho de volta? Não sei. Será que você vai conseguir concluir as suas atividades acadêmicas, profissionais? Não sei. Mas uma coisa eu sei.
E isso eu te afirmo. No meio das incertezas, encontre o caminho da certeza. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por esse caminho, chamado Jesus, encontra nesse caminho todas as respostas, encontra nesse caminho toda a direção, encontra nesse caminho todas as instruções, encontra nesse caminho toda certeza para as nossas incertezas. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar no Senhor aquilo que você tanto busca. Que você possa encontrar no Senhor a recompensa que Ele mesmo vai te oferecer quando você busca nele e coloca nele os seus anseios. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Deus te abençoe. Muita paz para o seu coração, muitas convicções e certezas para o seu coração. Continue buscando em Deus as suas respostas e Deus continuará sustentando, direcionando, instruindo a sua vida. Deus te abençoe. Paz em Jesus.